Perguntas sobre adoção, dúvidas sobre adoção? Hoje eu vou responder algumas. Meu nome é Sandra Santos, Gerando Coração, seja bem-vindo ao meu canal. Me perguntaram se quem mora de aluguel pode adotar. Aí a pessoa falou que ouviu dizer que não pode, mas pode. Morando de aluguel, não faz diferença nenhuma em você querer adotar, eles não olham que você mora de aluguel. E você pode ir lá no fórum tranquilamente, vai levar seu comprovante de endereço, toda a sua documentação. Sim, você pode adotar mesmo morando de aluguel. Como é o curso para adoção, né? Eu falo que é curso para a gente preparar para ser pais. Esse curso, gente, ele é bem tranquilo. Quando eu fiz, foi presencial. Hoje eu fiquei sabendo que tem cidades que esse curso ele é virtual. E na minha época que eu fiz, estava lá o grupo de apoio à adoção e a psicóloga, assistente social, a juíza no dia também estava, que ela explicou para nós a adoção no geral, juridicamente. E é bem tranquilo, então não tenha medo, é muito bom, é muito gostoso. Você vê relatos de pais lá que adotaram. Na minha época, foram um casal que adotaram 3 filhos já adolescentes. Posso visitar abrigos para conhecer o meu filho? Gente, não. Hoje ninguém pode ir em abrigo. Quem pode ir no abrigo para fazer visitas normalmente são os padrinhos, né, que faz o apadrinhamento. Aí pega essa criança, leva para casa em épocas de festa, Natal, comemora-se aniversário, Páscoa, essas coisas assim. Mas nós que estamos na fila da adoção, hoje a gente não pode visitar abrigos, justamente porque se a gente criar algum vínculo com essa criança e a gente ter esperança e essa criança não tiver destituída ou essa criança for para uma outra pessoa, então nós vamos sofrer, não só por isso, mas porque realmente a gente não pode visitar os abrigos, tá bom? Também como é a visita com a assistente social. Aqui na minha casa, gente, quando ela esteve aqui em casa, para mim foi super tranquilo, ela chegou e eu já falei que eu sou ansiosa, então eu já fui mostrando a casa para ela, mostrei o quarto, a cozinha, comecei pelo quarto e cozinha, depois mostrei o escritório, que é aqui onde que eu estou gravando, a sala, o meu quarto. Então, assim, para mim foi super tranquilo, porque ela chegou na minha casa de surpresa. Há relatos que eles agendam, há relatos que eles avisam em cima da hora. Então, assim, cada cidade tem um modo diferente de que assistente social vai passar na sua casa. Então, na minha casa, não me avisaram, foi de surpresa. Foi na parte da tarde, mais ou menos umas 3h30, 4 horas da tarde, que ela bateu campainha aqui em casa. E eu recebi ela com todo amor e carinho e toda a ansiedade do mundo. Então, assim, no meu caso, que eu posso dizer que é super bem tranquilo. A maioria das pessoas que comentam comigo, que eu peço para me falar, elas falam que foi tranquilo e não tiveram nenhum tipo de problema. Então, assim, pode ficar tranquila que vai ser muito bem-vinda a visita da assistente social na sua casa. Gente, com relação à psicóloga, no dia, eu e meu marido já fui lá 2 vezes, tá? A primeira vez foi antes da gente habilitar, e a segunda vez eu fui acho que foi agosto, setembro, outubro do ano passado, para renovar o cadastro, que hoje ele é de 3 em 3 anos, o que antigamente ele era de 5 em 5 anos. Então, a primeira vez eu fiquei um pouco com medo, tipo, com medo de responder alguma coisa errada, de causar uma má impressão. Mas o que aconteceu na verdade lá, que foi super tranquilo também, elas perguntam sobre, no meu caso, tá, gente? Eu posso falar por mim e por alguns relatos. Eles querem saber como é que é a sua vida de casado, como vocês se conheceram. Eles querem saber se a sua família sabe da sua decisão de adotar. Eles perguntam se a sua família sabe o que eles acham. Na época em que que eu e meu marido, nós fizemos o curso, nós passamos pela psicóloga, na verdade, eu havia contado para algumas pessoas da minha família e o meu marido para algumas da família dele. A gente não havia contado para todo mundo, até porque na época a gente não tinha tido a oportunidade de contar. Mas depois a gente foi visitando cada um e contando, e aí vocês sabem como que é. Então aí nós comentamos com a psicóloga sobre isso, eles interessaram muito na época pela história do meu marido,
por ele ser adotado, não legalmente, né? O pai dele e a mãe dele se separaram, o pai dele conheceu uma outra pessoa e a minha sogra, Dona Bernadette, criou os meninos como se fosse dela, e hoje eles têm muito carinho e se falam sempre, visitam sempre, aquelas coisas que família normalmente fazem. Então eles queriam saber muito sobre a história do meu marido, por quê, o que aconteceu e tal. Na minha família, como eu já falei anteriormente em outros vídeos, eu também tenho duas sobrinhas adotivas. E essas duas sobrinhas minhas, duas delas têm duas crianças, que é a Bibi, né, que é a Beatriz, e o Gabriel. Então, assim, cresceu bastante assim a minha família e nós temos muito orgulho dessas meninas, me chamam de tia, tomam benção, que são coisas que nós fazemos questão. Então, assim, nós contamos a história para ela, perguntou sobre o trabalho, o tempo que nós nos conhecíamos. Então, assim, é uma conversa normal, como se você estivesse tendo essa conversa com qualquer pessoa da sua família. Então, assim, pode ficar tranquilo também. Eu ouvi relatos que eles entrevistam a família completa e depois você entrevista o marido, depois a esposa, depois o filho, no caso, quando tem filhos. Então, assim, é o que eu falei, né? Cada estado tem uma forma diferente de trabalhar, cada cidade trabalha de uma forma diferente. Mas aqui em Santa Luzia, Minas Gerais, perguntaram para mim também há quanto tempo eu estou na fila da adoção. Vai fazer dia 6 agora, 4 anos e 2 meses que eu estou habilitada. E é uma espera demorada. Me voltaram novamente para o 9º lugar na fila da adoção. Eu nem ligo mais lá, telefone, na verdade, para saber os motivos que uma hora estou no 10º, outra hora estou no 9º, né? Porque eu expliquei que às vezes pode ser alguém que não quis renovar, mas depois decidiu renovar, então fica aí esse vai e vem, vai e vem. Então já estou até mais habituada com isso. E vamos ver, né, como vai ficar. Com relação, gente, a minha habilitação ela é em nível nacional, então eu coloquei todos os estados do Brasil. Lá eu estou em 1126 até o dia que eu olhei. Hoje eu não sei, porque é uma coisa que oscila muito. É porque teve vezes que estava em 1120, na hora que eu fui olhar estava 1140. Então, assim, é uma coisa que oscila bastante. Então, ali eu não olho muito, porque não faz muita diferença para mim. Igual eu expliquei anteriormente no outro vídeo, que ele tem que descer bastante, aquela numeração tem que descer bastante para eu ser chamada por um outro estado. Então, as pessoas que têm a nível nacional aí, né, tem que descer muito, 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 e a gente não sabe, na realidade, qual a posição do nível nacional. Ela só me explicou que o meu caso, 1.200, 1.120 e poucos, tem que descer bastante para eu ir por nível nacional. Não sei se é isso, mas foi o que a psicóloga me explicou no dia, então tá de bom tamanho. Outra coisa que as pessoas têm dúvida é se a casa ela deve ser uma casa grande. Gente, não precisa de nada disso. É uma casa normal, que tenha sala, cozinha, tenha quarto, que tenha o banheiro, tenha tudo normal. Não precisa ser uma coisa de primeiro mundo, uma casa, uma mansão. É uma casa normal, que tem que ser igual a minha. Minha casa é uma casa normal, minha casa só tem 2 quartos. Então, assim, não precisa se preocupar com relação a isso. O que eles olham, na verdade, a assistente social, quando ela vai na sua casa e ela olha, é se a sua casa é uma casa limpa, uma casa organizada, se está tudo em seus devidos lugares. Então, isso é o que eles mais olham. Eles não querem saber se a sua sala é gigante, cabe 3 sofás, se o quarto é com suíte. Eles não querem saber nada disso. Eles só querem saber se a casa é habitável para uma criança. Me perguntaram também com relação a animal de estimação. Se ter o animal de estimação, isso atrapalha. Não atrapalha, porque eu tenho duas. Eu tenho a Malu e a Nina, e elas são extremamente barulhentas. Elas latem muito, quando chega a visita, pulam em cima da visita. No dia que a assistente social esteve aqui em casa, eu peguei, coloquei elas lá em cima, deixei elas presas lá e avisei, ó, elas estão presas não porque elas mordem, que elas não mordem, mas por elas vão ficar pulando em você e tal. Aí ela falou assim, não tem problema. Então, mas eu mantive elas presas lá, ficaram quietinhas, não rosnou, não latiu, não fez nada, elas fazem barulho como qualquer outro cachorro. E elas realmente não são bravas, porque eu tenho aqui uma vira-lata, que eu adotei nas zoonoses aqui de Belo Horizonte, e a Malu, que é uma poodle.
Ela é um pouquinho ciumenta, mas é bem tranquila. Todas as visitas que chegam aqui na minha casa, elas pulam, brincam, quer colo, aquela coisa que cachorro manso faz, né? Porque eu gosto de cachorro mais mansinho. Eu nunca tive cachorro bravo, na verdade, porque a gente mima tantos cachorros que todos os cachorros que nós tivemos na minha infância, eu me lembro que eram todos bem mansinhos. Nós nunca tivemos cachorros bravos. Então isso aí não vai interferir. Pode manter seu animalzinho de estimação aí. Com a criança chegando, você vai fazendo aproximação aos poucos aí que vai dar tudo certo. Tenho de ter quarto pronto? Não, você não precisa de ter quarto pronto. A menos que você saiba certa a idade da criança. O meu caso é de 0 a 5 anos. Eu não tenho como ter um quarto pronto. Pode vir um bebê, pode vir uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então, assim, eu achei melhor não montar o quarto. Eu tenho quarto aqui em casa. Eu já mostrei, as paredes são pintadas de amarela. Tem uma cama e nada assim demais. Tem alguns enfeitinhos que eu coloquei, mas nada assim demais. Não precisa de ter o quarto pronto. É igual eu te falei, se você souber, eu quero um bebezinho aí. Tem gente que pede aí de 0 a 2 meses, 0 a 6 meses. Você pode montar tranquilamente. Aí você vai colocar o berço lá e enfeitar do jeito que você acha que fica bacana. E sabendo o sexo também, para você poder pintar a cor do quarto, os móveis e tal. Então, assim, necessariamente você não precisa. Vai depender muito do perfil que você escolheu. Com relação, gente, ao exame médico, né, o exame físico mental, no meu caso, eu e meu marido, nós fomos ao posto de saúde e lá nós consultamos com uma clínica geral. Eu expliquei a situação, que a gente estava para entrar com a documentação para adoção e que era dos requisitos, era a gente fazer o exame, né, o médico, o físico e mental. Então, o que ela fez? Entrou eu e meu marido juntos, ela fez o laudo junto, colocou o meu nome, o nome do meu marido, aí olhou o pulmão, olhou não, examinou, né, o pulmão, coração, conversou com a gente. É claro, eles têm que conversar para saber se a gente tem algum problema, alguma coisa. Perguntou com relação à saúde, se nós tínhamos algum problema de saúde. E olhou a pressão, né? Eu não tenho pressão, minha pressão é bem tranquila, é normal, né? Dentro da normalidade, do meu marido também. E ela conversando, ela ia saber, né? Se a gente tinha algum problema mental, né? Mas foi bem tranquilo também. Há relatos de pessoas que não conseguem pelo SUS, mas se você tem o costume de consultar com algum médico, você só vai neste médico, você pode ir lá explicar para ele a situação, que ele vai fazer esse laudo para você, até porque ele te conhece. Então é bem tranquilo dele te passar esse laudo, que não é nada demais. Ele só vai olhar aí o que eu falei, vai bater um papo com você e vai atestar lá que você se encontra apta, que você não tem nenhum problema de saúde e que não verificou nenhum problema mental. Basicamente isso, é super tranquilo. E a pessoa quer saber por que tem gente que não consegue se habilitar, não consegue entrar na fila da adoção. Olha, ou porque ela tem algum problema muito grave, alguma coisa muito grave, o que eu também não acredito, né, a não ser que seja um problema mental. E uma das coisas que no dia eu perguntei à assistente social, porque, gente, eu fiquei com um pouco de vergonha no dia que ela esteve aqui em casa, porque eu tinha lavado roupas e na hora que eu recolhi essas roupas, eu coloquei tudo em cima da cama para me dobrar. Só que no momento em que ela esteve aqui em casa, eu estava fazendo um bolo, assando um bolo, na verdade, e preparando o café, porque o meu marido ele toma café em casa todas as tardes. Então, na hora que ela entrou no quarto, inclusive estava no quarto que tem a cama de solteiro, eu fiquei um pouco sem graça e falei com ela, olha, eu apanhei, não tive tempo de dobrar. E ela falou que não tinha problema nenhum. Eu fui e falei com ela assim, mas o que pode fazer com que uma pessoa não consiga ser habilitada? Ela falou comigo que teve uma vez que ela visitou uma casa, ela não me falou quem, e que a casa era extremamente suja, desorganizada, bagunçada. Por isso que a maioria das vezes aqui em Santa Luzia eles fazem essa visita sem avisar, né, de surpresa. Então ela falou comigo que era muito bagunçada e que infelizmente essa pessoa não tinha como se habilitar por causa da falta de higiene. Então assim, a gente já imagina uma coisa bem bagunçada com relação à roupa sem dobrar em cima da cama, né, que eu tinha acabado de apanhar e realmente não tive como dobrar naquela hora, né? Mas é basicamente isso, o que ela me disse.
Outra coisa, gente, que eu tenho recebido muito essa pergunta, a pessoa fala assim, a minha vizinha, ela vai ter um filho, eu e o meu marido posso registrar essa criança? Não, não pode. Por quê? É ilegal. Gente, isso há 25 anos atrás, isso era perfeitamente normal. Eu tenho um tio já falecido que ele fez isso com um primo meu. Os outros tios meus deram esse menino, ele chamava Wagner, ele também já faleceu. E o Wagner, ele foi adotado pelo meu tio, assim, pegou ele bebê, entregou na mão do meu tio foi lá no cartório, registrou o nome dele, da esposa dele, e assim seguiram a vida. Mas hoje em dia a gente não pode, é ilegal, é crime. A mesma coisa que eu recebi um outro comentário também, foi quando essa pessoa tiver o filho, o meu marido pode registrar essa criança como filho dele? Gente, também não pode. Teve um caso que saiu nos jornais, que a mulher, ela foi ganhar o menino, o homem foi lá para registrar, a gente deu um maior problema, porque ele não sabia quase nada na hora dele registrar essa criança, o nome dele, porque eles alegam que no final, vai lá, registra essa criança. Aí depois ele alega que a esposa dele descobriu a traição e que a mãe da criança não quer cuidar dessa criança e eles vão e adotam essa criança, que a esposa vai ajudar ele a cuidar dessa criança e acaba adotando essa criança. A mãe acaba adotando essa criança. Então isso é ilegal, isso é crime. Houve isso, eu assisti isso na televisão em algum lugar, e gente, deu um maior problema para a pessoa. Então, assim, não fiquem nessa esperança que a minha vizinha, a minha amiga, não sei quem tá grávida e meu marido vai registrar, ou nós vamos pegar e registrar, porque a criança já sai registrada do hospital hoje em dia, pelo menos aqui eu sei que é assim. A criança já sai registrada, se o pai tá lá, registra, se o pai não tá lá, vai registrar do mesmo jeito. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque o hospital ele fica de olho nisso aí. Então, eu não recomendo, é crime, é ilegal, não pode. As cidades que têm a adoção consensual, isso aí vai depender do juiz, tá bom? Aí eu já não vou entrar muito nisso, porque a juíza aqui de Santa Luzia já deixou bem claro pra gente que ela não aceita adoção consensual, que é basicamente isso aí, mas a gente tem que estar habilitado do mesmo jeito. E aí tem uma pessoa que não quer a criança, aí vai fazer aquele processo todo da entrega legal. Que a entrega legal é quando a genitora ela não quer aquela criança, aí ela é acompanhada por psicólogo, por assistente social, por um tempo, aí ela faz aquela entrega e ela tem, me parece que é 120 dias para poder desistir do processo da adoção. Então, assim, tem que fazer tudo dentro da legalidade, justamente para não haver sofrimento. Então, é melhor que faça aí essa entrega legal, né, que seja uma coisa mais dentro da legalidade do que a pessoa ir lá e registrar uma criança que posteriormente a genitora pode arrepender e querer pegar essa criança aí. Isso dá um maior problema. Deu esse tipo de problema com a blogueira aí, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas uma pessoa que trabalhava na casa dela não tinha condições de cuidar da criança. Aí ela pegou, como que é, a moça que estava na casa dela tinha uma sobrinha, né? E pegou essa criança, essa sobrinha, e entregou para essa blogueira. Ela estava realmente tentando legalizar como adoção. No final das contas, a mãe arrependeu, entrou na justiça e essa criança voltou para a mãe biológica da criança, a genitora. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a esse tipo de adoção. Por isso que eu falo, é melhor que seja a adoção consensual, que seja uma coisa feita através de psicólogo, assistente social, juiz, é muito mais viável e menos doloroso, tá bom? Tem uma dúvida muito frequente, gente, é com relação à posição da fila da adoção, o CNJ, né, o SNA. Então, o que eu recomendo para vocês? Eu tenho um vídeo aí mais explicativo, mostro até o print do site. Você pode digitar aí no seu Google CNJ Adoção, Adoção CNJ. Aí lá vai pedir para você o CPF ou do cônjuge, você vai digitar o CPF e vai te pedir todo o número do processo. No meu caso, o número do processo, eu recebi ele no dia que eu entrei com o pedido de adoção.
Eu tenho ele guardado, decorado, porque na época eu ia sempre ao fórum para poder saber por que estava parado o processo, eu ia no Ministério Público, eu procurava psicóloga para saber que o processo estava parado, por que não andava. Então eu acabei decorando o meu número de processo por eu ter que usar ele várias vezes. Mas aí é bom você sempre pegar, deixar guardadinho numa agenda aí, ou você anotar em algum papel que fica fácil para você estar olhando, você digita aquele número todo, são uns 20 números, eu não lembro a quantidade de números, é mais ou menos isso. E lá você vai ver lá a sua posição em nível municipal, regional, você vai ver tudo, aí lá você vai ver o perfil da criança, endereço, telefone. Lá você consegue alterar ou adicionar números de telefone e e-mail, tá bom? Se precisando de fazer alguma pergunta, vocês podem mandar lá no meu Instagram, Sandra Santos Gerando Coração, ou deixar o seu comentário aqui sobre qualquer pergunta, qualquer dúvida que você tiver, eu sabendo responder. Eu não sabendo, eu vou procurar pesquisar, vou perguntar para o meu grupo de apoio à adoção, para poder estar respondendo a vocês, tá bom? Não esqueça aí, curta os meus vídeos, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para você receber as notificações e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!